também na Inglaterra, nós vamos ter, um pouquinho depois de Hobbes, não muito, um outro autor, que vai ser John Locke. John Locke é um autor deveras importante, mas todos os autores são importantes, porque eles são muito legais, né? Mas por que ele seria importante? Porque ele é considerado o pai do liberalismo político. Tá? Então vamos explicar. O que acontece? Contexto histórico do Locke. A gente está falando de reforma protestante. Quando a gente está falando de reforma protestante na Inglaterra, a gente está falando de monarquia. A gente está falando do poder do rei. E quando o Locke vai desenvolvendo a sua teoria, ele, assim como outros autores, dá uma carga muito grande para a questão da liberdade. Por isso, ele vai ser considerado o pai do liberalismo político. Não só porque ele acha a liberdade uma coisa legal, porque isso todo mundo acha. Mas porque para ele, a liberdade ela é um princípio básico de vida do indivíduo. Nós, sem liberdade, não seríamos nada. Para ele, o ser humano não trocaria a sua liberdade por nada. Entende? É o liberalismo político, que depois que vai se desenrolar, vai se desenvolver, vai fazer um monte de coisa, vai virar o neoliberalismo, meu Deus, a gente vai chegar lá. Mas vai ser no liberalismo político que o John Rawls vai beber para conseguir discutir a sua questão de liberdade e de igualdade. O que acontece? Existem dois tipos de liberalismo. Eles são correntes semelhantes, mas eles se aplicam a situações diferentes. Existe o Locke, com o liberalismo político, e existe o Adam Smith, com o liberalismo econômico. O que seria o liberalismo? A grande questão do liberalismo é a liberdade. Qualquer restrição à liberdade tá ruim. Não dá certo, não é bom, não é legal. Então, eles vão pensar como seria bom aplicar essa liberdade. Vamos lembrar mais uma vez que a gente está num contexto de monarquia absolutista. A Inglaterra está ensaiando aí seu parlamentarismo, mas ainda está engasgado. Tá? Estamos ensaiando, estamos vendo como é que isso funciona. Então, para eles, principalmente porque eles não estão olhando só para a Inglaterra, eles estão olhando para os outros estados da Europa, que, por exemplo, o estado francês, e não só, mas são estados absolutistas. O rei é tudo da vida, né? O rei é o ícone. E agora o rei ele personifica o Estado, né? A gente pode pensar um pouquinho depois com o rei da França, quando ele fala que o Estado sou eu. Essa personificação do Estado no rei no absolutismo. O que acontece? O liberalismo, ele percebe isso e ele vê que isso atrapalha as relações entre as pessoas, tanto de acesso a direitos, ou de acesso a oportunidades, ou de fazer as coisas que elas querem, quanto isso atrapalha, principalmente nessa questão do Adam Smith, o desenvolvimento econômico. Não adiantava nada você botar a burguesia para fazer comércio, para ir lá para as Índias pegar coisas, se depois você tem que ficar sustentando uma nobreza que não entende como é que as coisas funcionam. Entendeu? O que acontece? O que o Adam Smith e o Locke vão estar discutindo? O Adam Smith vai estar falando da necessidade de uma liberdade para o mercado. É uma coisa que a gente vê até hoje, que é o quê? E aí completa com o Locke. É essa questão do Estado estar limitado. É a questão do Estado não interferir no mercado. Não é para o Estado estar controlando moeda, controlando qual o preço das coisas. O Estado não pode falar assim, nossa, eu adoro tapete persa, mas eu não quero que ninguém tenha. Então agora todos os tapetes persas vão custar 300 milhões de ouro. Entendeu?
É uma coisa bem absurda, mas é isso que eles não querem. Eles não querem que exista uma interferência do Estado dentro da esfera econômica. Para quê? Para que existisse mais liberdade nas transações econômicas. Para que você conseguisse trocar e você conseguisse fazer o mercado, comprar e vender de uma forma mais livre, sem ter que passar tudo pelo crivo do rei. Então, é mais ou menos daí. O Estado limitado, ele funcionaria com essas restrições no absolutismo. Entendeu? É a questão de você diminuir algumas funções do Estado. Então, seria você, o monarca ou o Estado em si, aquele que vai governar, ele vai estar limitado a algumas funções, a algumas esferas. Em que sentido? Ele vai poder, se ele quiser, qual seria a função do Estado, esse Estado mínimo? Ele vai ter que prover a segurança das pessoas, ele vai ter que fazer com que as pessoas que assinem um contrato entre si. Por exemplo, eu vou vender uma casa, alguém vai comprar minha casa, vamos formar um contrato de compra e venda. Esses contratos sejam sejam respeitados, para que exista serviços para a população. Ele não deve inventar esse Estado de querer interferir no meio dos bancos, de querer interferir em como o comércio está se dando. Ok? Isso é a ideia do liberalismo econômico lá atrás. E também um pouco do liberalismo político, que vai discutir como raios esse Estado vai se colocar. O que Locke fez? Locke escreveu 2 tratados. O que importa para a gente aqui, para falar desse contrato, é o segundo tratado sobre o governo civil. Foi publicado em 1681. Nele, o Locke vai conseguir discutir o que ele achava da natureza humana e o que ele achava que esse Estado a ser criado, ou esse outro Estado, deveria fazer, e como ele deveria se montar e se estruturar para conseguir respeitar as liberdades. Para Locke, a natureza humana, ela é débil, nós somos fracos, nós somos frágeis. Não existe uma questão do que é bom e do que é mal. Esse tipo de julgamento viria posteriormente. Tá? E nós ficaríamos em um estado de liberdade. Tranquilinhos ali, todo mundo andando, fazendo nada, se conversa com seu amigo, você ignora outra pessoa. Tá de boa. Para ele, o estado de natureza, diferente do Hobbes e do Rawls, é um estado real. Para ele, existiu esse momento da humanidade. Um momento de liberdade, de igualdade e principalmente de relativa paz. Por que uma relativa paz? Porque para Locke as pessoas estavam ali andando pela terra, aí fala assim, ai nossa, tô com fome, aí vai lá na árvore, pega uma fruta, ou então descobre a agricultura, e aí começa a fazer a sua comidinha num terreninho, uma coisa assim. Era uma coisa extremamente tranquila. E essa paz, principalmente, que eu coloquei aqui, é que, para Locke, toda paz vai derivar de alguma lei. Não existe paz sem lei. E não existe paz sem respeito à lei. Para Locke, então, no estado de natureza, a lei que impera vai ser a lei da natureza. Aí aqui, a gente pode botar um Lamarck, bota um Darwin depois, entendeu? Mas seria a lei da natureza. O que é a lei da natureza? Nascer, crescer, se reproduzir e morrer. Básico, simples, fácil, todo mundo sabe como é que faz. Então, por que isso seria importante? Porque dentro desse estado de natureza e dentro dessa lei da natureza, o Locke vai estar colocando algumas questões. Que questões? Ele vai trazer a noção de que o ser humano possui alguns direitos fundamentais, mas principalmente alguns direitos naturais.
Por que nós teríamos direitos naturais? Principalmente porque, como Locke acreditava que essa situação antes do contrato inicial, antes do contrato social, ela é real, não adianta você achar que depois do contrato todo mundo vai se desfazer das coisas que tinha, né? Não tenhamos ilusões, não tem como. O que acontece? Quando Locke vai falar de um justnaturalismo, ele vai falar desse direito, que é o justnaturalismo natural. O que seria esse direito natural? No estado de natureza, todo ser humano vai ter modificado a natureza de alguma forma. Por quê? Pela sua simples presença. A gente sabe que a gente faz isso. Você está aqui e fala assim, nossa, estou com frio, vou fazer fogo. Aí vai lá, derruba uma árvore, né? Cadê a ecologia? Não tem. Derruba uma árvore e faz uma fogueirinha. Você precisa de um abrigo. Você vai por uma caverna, o que, em geral, gente, é muito difícil. Mas principalmente você vai construir um abrigo para você. Você vai começar a modificar. Mas principalmente, o que o Locke vai colocar? Você vai modificar a natureza a partir do seu trabalho, a partir das ações que você exerce sobre a natureza. Tá? E como é que essa coisa aqui funciona? Quando você modifica as coisas pelo trabalho, para Locke, essas coisas elas têm uma noção de propriedade junto com você. Então, aquilo que eu modifico, eu posso falar que é meu, porque fui eu que fiz. Aquilo veio das minhas mãos, das minhas ideias. Então, para Locke, existe a propriedade privada no estado de natureza. Coisa que já para Hobbes não coloca essa posição. Então, não que não exista para Hobbes, mas ele não comenta. Esses direitos naturais vão envolver a propriedade privada. Entendeu? E isso é um dos fundamentos do liberalismo. A propriedade privada, ela é um direito natural de todas as pessoas. O que acontece com o contrato social? Por que vem o contrato? Se todo mundo estava relativo à paz, estava de boa, você ia lá, cavucava a terra, plantava uma cenoura, entendeu? O que acontece com o contrato social? Por que existe o contrato social? Exatamente porque a gente sabe que enquanto tem gente que é de boa, tem gente que não é de boa. Então, para aquelas pessoas que não respeitavam essa lei natural de igualdade e liberdade, elas ameaçavam a liberdade das outras pessoas. Então, o que é necessário fazer nesse momento? Eles vão criar um contrato social para que exista alguém que vigie, alguém que institua o respeito às leis. E essa pessoa vai ser o Estado. Okay? Então, a criação do Estado, ela vem para que as leis consigam ser respeitadas e principalmente para que a liberdade e esses direitos naturais, esse direito à vida e à propriedade, sejam respeitados. Mais uma coisa muito importante. O que significa liberdade para Locke? Liberdade é fazer tudo aquilo que a lei permite. Por quê? Porque para ele, a única forma de todos terem a liberdade é se todos conseguirem respeitar a liberdade do próximo. Porque quando uma pessoa deixa de respeitar a liberdade do amiguinho, todas as pessoas perderam a liberdade. Por quê? Porque aí, alguém desrespeitou a minha liberdade. Eu vou desrespeitar a liberdade do outro porque desrespeitaram a minha e a gente fica se justificando assim, porque a gente sabe que a gente é assim. Né? Então, para ele, a importância da lei vem para conseguir manter todas as pessoas em um nível igual de liberdade, para que todos possam agir de uma forma livre, ou o mais livre possível. Porque quando não há respeito à lei, você também não vai respeitar a vida ou a propriedade do outro. E se você atenta contra a vida e a propriedade do outro, você está atentando contra a liberdade do outro também. Beleza? E como Locke aparece para a gente nas provas? Mais uma vez a UFO. A gente vê aqui. Para bem compreender o poder político e derivá-lo de sua origem, devemos considerar
em que estado todos os homens se acham naturalmente, sendo este um estado de perfeita liberdade, para ordenar-lhes as ações e regular-lhes as posses, e as pessoas, conforme acharem conveniente, dentro dos limites da lei de natureza, sem pedir permissão ou depender da vontade de qualquer homem. Mas é um pedacinho do segundo tratado sobre o governo. A partir da leitura do texto acima, e de acordo com o pensamento político do autor, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Segundo Locke, o estado de natureza se confunde com o estado de servidão. B. Para Locke, o direito dos homens a todas as coisas independe da conveniência de cada um. C. Segundo Locke, a origem do poder político depende do estado de natureza. E D. Segundo Locke, a existência de permissão para agir é compatível com o estado de natureza. A alternativa correta, nesse caso, é a C. Mas ela está meio esquisitinha? Por quê? Primeiro, a alternativa A. Segundo Locke, o estado de natureza se confunde com o estado de servidão. Pelo contrário, quando a gente está falando do estado de natureza, a gente está falando de um estado em que todas as pessoas se acham livres e iguais. Para ele, isso é o estado de natureza. B. Então não pode ser, porque não é um estado de servidão. B. O direito dos homens a todas as coisas independe da conveniência de cada um. Estranha, mas enfim, está errado. Por quê? Porque o direito dos homens às coisas está atrelada a essa questão de existir um respeito, de existir uma igualdade, de existir um contrato. Entende? Então, ele não é independente da conveniência de cada um. Ele vai estar atrelado. D. Segundo Locke, a existência de permissão para agir é compatível com o estado de natureza. Não. Porque, apesar de estar esquisita, a permissão para agir quer dizer que você vai ter que pedir essa permissão para alguém. O que não é compatível com o estado de liberdade que Locke já colocava para a gente. Então, realmente, nós estamos com a alternativa C, que fala que a origem do poder político depende do estado de natureza. E por que ela depende do estado de natureza? Porque o poder político se funda a partir de um contrato que é feito no estado de natureza para que as pessoas consigam se respeitar a vida, a igualdade, a liberdade, mas principalmente a propriedade de cada um.